Meu Jesus ressuscitou, eu com ele vencerei, no poder que o levantou do sepulcro. Bom dia, bem-vindos a mais este momento de culto divino, terceiro domingo de Páscoa, culto em que o próprio Jesus vem ao nosso encontro, se põe no meio de nós, para nos abençoar com a sua presença, com a sua paz, o seu perdão que nós tanto precisamos para viver neste mundo e a fim de nos prepararmos também para o mundo que há de vir. Queremos começar a nos preparar para este culto cantando o primeiro cântico, 65 do Louvai ao Senhor. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar a uma voz. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, só pra te adorar, Senhor. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo e que nos acompanhará durante este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor,
Vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia, e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados? Que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estando perdoados, podemos louvar ao nosso Deus, e o introito para o dia de hoje é o Salmo de número 4. Nós faremos a leitura de maneira responsiva. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça. E confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que através da humilhação de teu Filho levantaste o mundo caído, concede que teu povo fiel, resgatado dos perigos da morte eterna, viva em alegria perpétua. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Primeira leitura para o terceiro domingo de Páscoa é do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 21. Atos 3, 11 a 21, ouçamos a palavra do Senhor. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João,
Todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isto por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esta é a palavra do Senhor. Bem, segunda leitura, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ouçamos a palavra do Senhor. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não o conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem esta esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Esta é a palavra do Senhor. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé em reverência ao Santo Evangelho, conforme registrado por São Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 49. E assim está escrito. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes
que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Eu convido as crianças para virem aqui à frente fazer uma oração com o pastor. Bom dia, bom dia. Vamos ficar de pé? Bom dia, bom dia. Hoje o pastor vai fazer uma oração com vocês, tá? Querido Jesus, muito obrigado por vir a este mundo, padecer, morrer e ressuscitar no terceiro dia para ser o meu Salvador e me perdoar de toda a maldade e de todo o pecado que eu cometo. Abençoa a minha vida, a minha família, a escolinha bíblica e a minha igreja, para que eu possa sempre aprender um pouco mais do teu amor por mim. Amém. Quem tiver oferta pode colocar na igrejinha, tá? E quem vai levar a vela hoje? Pode ser então. Junto com a prof. Betânia, é isso? Então, boa aula para vocês. E nós aqui continuamos com o nosso culto, cantando o hino 270 do Inário Luterano.
Em nome de Jesus. Amém. Por curiosidade, vocês já passaram alguma noite em claro sem conseguir dormir? O que fez vocês passarem a noite em claro? Um filho, cuidado de alguém que precisa de cuidados, preocupações, peso na consciência, lembranças do passado, problemas emocionais ou até mesmo transtornos psicológicos. Terminar um trabalho de faculdade por dia seguinte, sofrer injustiças. São muitas coisas que podem nos tirar o sono, não é? No Salmo 4 nós temos Davi passando por angústias pessoais e por injustiças. Há quem diga que o contexto deste salmo é o mesmo do salmo anterior, o Salmo 3, quando ele fugia do seu filho, Absalão, que queria simplesmente matá-lo para assumir o trono de Israel, assumir o trono que era do seu pai. E a impressão que dá deste salmo é que o Senhor estava demorando para responder às orações de Davi, como se eu tivesse o abandonado. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, escreve Davi. Que há motivo maior para perder o sono do que ser perseguido pelo próprio filho e ter a sua honra como rei de Israel atacada pelos aliados de Absalão, perdão. No entanto, Davi sabia que Deus é o Senhor da história. É Ele quem governa sobre todas as coisas. Porque em outros momentos, esse mesmo Deus já havia dado alívio a Davi. É só lembrarmos das histórias, por exemplo, de Davi e Golias. E assim, daquele extremo da angústia que Davi estava, do responde-me, ó Deus, o salmo passa para o extremo da confiança. Quando ele diz, na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi demonstra intimidade com Deus aqui. Ele sabe que Deus é justo e o protege, porque Deus protege os seus. Por isso ele clama pedindo uma resposta a Deus, porque era o que ele podia fazer naquele momento. Aquele momento em que a gente se sente impotente, que não tem muito o que fazer, a gente simplesmente clama a Deus. Responde-me, ó Senhor, tem misericórdia de mim. E assim ele clama ao Senhor para que ele seja ouvido, não porque ele é digno, ou porque ele é merecedor de ser atendido por Deus, como se ele tivesse muitos méritos. Não. Mas porque ele confiava simplesmente na misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso e ajuda os seus, protege os seus, alivia os seus. O interessante é que, na continuação dessa oração de Davi, ele não se preocupa apenas consigo mesmo. Ele, como um bom pastor de ovelhas que era, ele também se dirige aos filhos dos homens, admoestando-os para que voltem ao caminho do Senhor. Até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha?
Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Quase as mães dizendo, sossega o facho, né? Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. É praticamente o mesmo discurso de Pedro em Atos 3 que nós lemos. E o discurso de toda a Bíblia. Arrependam-se. Se convertam. Voltem para o caminho, para que sejam cancelados os pecados de vocês. Ora, se nós somos povo de Deus, ou como diz o apóstolo João, se nós somos chamados seus filhos pela adoção batismal, nós não vamos querer viver no pecado, pecando da mesma forma, sem se arrepender. Mas nós vamos buscar viver de forma piedosa, arrependidos, como quem deseja fazer o que é certo, por conhecer o justo Deus e conhecer a sua lei que diz o que é certo e o que é errado. É assim, como afirma Davi, que Deus distingue para si o piedoso, ou seja, aquele que vive em arrependimento e fé. O piedoso, quando ele é confrontado pela lei de Deus, ele treme de medo. Treme de medo das consequências. Assim como um pai, quando castiga o filho, tem medo do castigo, o filho. E essa pessoa não vai querer mais pecar daquela forma. Vai querer se corrigir. Já o não piedoso vai viver de maneira hipócrita, sem verdadeiro arrependimento, sem fé verdadeira em Deus. Ao que parece, Absalão e os seus aliados, seus cúmplices, não estavam interessados no arrependimento, não estavam interessados na lei de Deus. Para eles, tanto fazia se estavam pecando ou não. E mais para frente, isso lhes custou a vida. Quiçá a vida eterna. Já Davi, diante daquela dificuldade, ele simplesmente se agarrou em Deus. Ele se agarrou na sua misericórdia de tal forma que no devido tempo ele foi livrado. A luz do rosto do Senhor se levantou para ele, como o sol que nasce pela manhã. Meus queridos, tem momentos na nossa vida que tudo parece estar fora do nosso controle. Não bastam as angústias pessoais, ainda tem coisas que nos atormentam, tem injustiças que acontecem conosco. Nesses momentos nós somos convidados a entregar tudo nas mãos de Deus e fazer como fez Davi. Clamar a Ele pedindo por justiça, por alívio, por misericórdia, por segurança. E sabe como é que o Senhor responde a esse nosso clamor hoje? Ele responde de maneira real, vindo até nós no sacramento do altar, nos oferecendo a sua presença real, a sua paz, a sua alegria. Jesus se põe no meio de nós como
Ele fez com os seus discípulos lá em Lucas 24. E nos diz que a paz esteja com vocês. Ele diz para não termos medo, nem dúvidas de que Ele está vivo, com as chagas da vitória sobre a morte em suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Ele nos explica o porquê que era necessário que Ele morresse, para que se cumprissem as Escrituras. E assim, Ele cancelasse o nosso pecado e nos reconectasse com o Pai. Ele abre o nosso entendimento para reconhecermos os nossos pecados. Ele nos capacita para nos arrependermos, para recebermos a salvação eterna pela fé, para sermos testemunhas destas coisas. E Ele nos reveste do poder que vem do alto, o Espírito Santo, para permanecermos confiantes diante da batalha contra o mundo, que diz que isso não é verdade, diante das hostes infernais, que querem nos ver mortos e condenados. Como diz Davi, Jesus Cristo é o Deus da minha justiça. O Deus que me torna justo pela fé. E mesmo com tamanha dificuldade naquele momento, Davi pôde dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Qual foi o segredo de Davi? Será que ele estava com todos os seus problemas resolvidos? De modo nenhum. Ele só pôde afirmar isso porque alguém o protegia. Alguém dava a ele descanso. Alguém o fazia repousar. E este alguém era o Senhor. O mesmo Senhor que promete aliviar as nossas cargas, que promete carregar conosco a nossa cruz e fazer resplandecer o seu rosto sobre nós naquele turbilhão da vida que nós temos. Ele recorreu ao Senhor com súplicas, com clamores, com confissões de fé, e ainda admoestou os que lhe perseguiam com a verdade divina. Davi não deixou de buscar ao Senhor, porque ele confiava que Deus ouvia a sua oração e não o abandonaria jamais. E assim nós somos convidados a recorrer ao mesmo Senhor, que promete nos ouvir em todos os momentos. Promete nos ouvir em tempos de angústia, de injustiça, de noites mal dormidas. Ele nos mostrará a sua misericórdia e nos livrará no devido tempo. Pois é Ele, somente Ele que pode nos dar a paz e a alegria que o mundo não tem e nunca terá para nos oferecer. Os inimigos que nos tiram o sono podem ser numerosos, podem até ser poderosos, mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele nos dará o alívio que precisamos no devido tempo, seja neste mundo, seja no mundo do porvir, quando todas as coisas serão restauradas, inclusive nós, que teremos os nossos corpos transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus.
para vivermos a vida eterna que Ele tem a nos oferecer. É nessa esperança que nós podemos dormir em paz. Porque é Ele, a fonte de paz, que nos traz segurança para repousar. Em nome do Cristo Rede Vivo, a nossa fonte da paz. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos. E respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar. As maneiras que nós temos de oferta são conhecidas. As ofertas regulares, mensais, são das nossas primícias, das rendas, para cobrir as despesas com o patrimônio, manter o ofício da pregação, que é o mais importante. As ofertas dominicais são colocadas no gasofilácio, não precisam de envelopes. Tá? Os envelopes azuis são para as ofertas especiais, que servem para cobrir o empréstimo que nós fizemos junto à IELB. A todo já foram 16 parcelas e faltam 34, né? 34 parcelas do empréstimo. E as doações para auxílio ao próximo, para ação social, em roupas, calçados, comida, produtos de higiene, produtos de limpeza, enfim, tudo isso é feito no dia de hoje, o segundo domingo do mês, quando então o cesto fica ali ao lado do gasofilácio. E enquanto nós ofertamos, nós também queremos cantar o hino 53 do Louvai ao Senhor.
Nesse momento, nós queremos falar com o nosso Deus em oração e nós lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 11, o Edmilson Lopes da Silva, lá de Sucupira, e também a Sueli Pereira da Silva, também de Sucupira. No dia 13, a Quitéria Alves da Silva, lá de Caruaru. E no dia 14, hoje, a Josefa Severina da Silva, também de Sucupira. E também tivemos o aniversariante de batismo, a Jamília Lana Rodrigues Alves, lá de Brejo do Cruz, da Paraíba, filha da Morceide e do Jamilson. Completou também mais um ano de nova vida em Cristo Jesus. Temos algumas súplicas da parte do povo de Deus. A Nina pede por ela mesma, pelas viagens durante a semana que ela tem feito. A Pamela pede pelo seu Pedro, a saúde dele, o meu pai, e também o seu primo Renan, pela saúde do seu primo. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, na Tua presença encontramos a plenitude da alegria. E pela Tua mão direita, Cristo Jesus, Tu conquistas e dás a paz para sempre. Em meio aos pecados e às dores deste mundo, dá-nos a paz no conhecimento da Sua salvação e a esperança confiante na ressurreição dos mortos. Pai Celestial, pela encarnação do Teu Filho e pela reconciliação da Sua cruz, tornaste-nos Teus filhos e reuniste-nos na Tua Santa Igreja por meio do Santo Batismo. Sustenta a pregação da Tua Santa Palavra e a Sua mensagem de arrependimento para perdão de pecados. Em nome de Jesus, entre nós e em todas as nações do mundo. Dá-nos paz, Senhor, aos nossos lares e anima-nos com a vida rediviva de Cristo. Que o perdão dos pecados reine entre maridos e mulheres, pais e filhos. Aos que vivem sós, assegura-lhes que também eles são teus filhos pela fé batismal, amparados pela tua mão direita. Deus Todo-Poderoso, preserva a nossa nação e os seus líderes. Preserva a ordem e a decência neste mundo caído, pelas mãos daqueles que nos governam. E reprime os pecados e os enganos dos que vivem sem lei, para que possamos praticar a justiça enquanto aguardamos a restauração de todas as coisas e a paz eterna prometida apenas nas feridas de Cristo. Louvamos-te, ó Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a vida de teus filhos Edmilson, Sueli, Quitéria, Josefa e Jamile. Continua derramando ricas bênçãos sobre estes teus filhos, Senhor. Deus de toda consolação, Tu tens compaixão daqueles que estão aflitos, e nós sabemos disso. Por isso te pedimos, lembra-te e tem piedade de todos os que passam por problemas de saúde, como o seu Pedro, o Renan e todos os que neste momento estão em nosso coração. E também protege todos aqueles que viajam por terra, mar ou ar, como no caso da Nina. Todos que precisam da tua cura, da tua libertação, estende a tua poderosa mão. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela crucificação do teu Filho, todos os pecados foram cancelados. Dá-nos agora o refrigério abençoado da sua presença corporal no sacramento do altar e torna-nos participantes aptos no arrependimento para o perdão dos nossos pecados. Nas tuas mãos, Senhor, entregamos todos aqueles por quem rezamos.
confiantes na tua misericórdia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. Oramos em conjunto. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, porque tiveste misericórdia de nós e nos deste teu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. damos-te graças pela salvação que preparaste para nós, através de Jesus Cristo. Envia teu Santo Espírito aos nossos corações, para que ele estabeleça em nós uma fé viva e prepara-nos para que, com alegria, recordemos nosso Redentor e o recebamos em seu corpo e sangue. Ouve-nos, pois oramos em seu nome e como ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. E contigo também. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil foram devidamente instruídos no sacramento do altar e nas doutrinas bíblicas da Igreja, bem como se inscreveram para participar da Santa Ceia, são bem-vindos neste momento a receber o sacramento. Aqueles, porém, que ainda não são membros da igreja, mas têm o interesse de participar desse maravilhoso banquete que o Senhor nos dá com o próprio corpo e sangue de seu amado Filho, converse com o pastor durante a semana, ou aqueles que chegaram atrasados também, aguardem até um outro momento para que possam participar
de todo o culto e assim receber de maneira plena aquilo que Cristo tem a nos oferecer. Primeiramente, aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor. Durante a distribuição serão cantados alguns cânticos e as musicistas receberão a ceia primeiro.
Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Perdoados, renovados e fortalecidos, podemos voltar aos nossos afazeres diários com a esperança e a certeza da salvação e vida eterna pela fé em Jesus Cristo, o ressurreto e vitorioso. Vamos confiantes e alegres, pois o Senhor estará conosco, nos animando para vivermos a nova vida que temos em união com Ele, a fim de louvarmos com a nossa vida de amor, de serviço e de testemunho da Páscoa. Cristo vive, nós também viveremos. Para isso, recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 140 do Louvai ao Senhor, e em seguida os comunicados da vida da igreja. Deus, que terra e céu fizeste, treva e fulgor, tu que a luz do dia deste para
que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos Pai na eterna vida, celeste paz. Bom dia a todos. Todos são sempre muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Aqueles que eu não cumprimentei no início também. Temos alguns recadinhos rápidos. Estudo bíblico nos lares, nesta quarta-feira, às 19 horas, lá no lar da Valdineia, em Sucupira. Era para ter sido nessa semana, mas tivemos imprevistos. Vai ser nessa próxima semana, tá? Reunião de jovens na quinta-feira via Google Meet, às 20 horas. Reunião de servas lá de Sucupira, no sábado, às 2 horas. Aulas de música, também no sábado, às 10 horas aqui na Santíssima Trindade e às 14 horas lá em Sucupira. Já temos uma turma fechada também para as aulas de música. E Profissão de Fé também, uma turma fechada, né? Estamos às 20 horas do sábado, já aconteceram 2 estudos e estamos aí caminhando, né, pela doutrina luterana. Já as inscrições para a alfabetização de adultos lá em Sucupira estão em aberto. Tá? Temos recados por parte da liderança. Bom dia a todos. Hoje nós temos nossa reunião de servas após o culto, então todas estão convidadas. Logo após a reunião nós vamos fazer um almoço. Obrigado. Mais algum recado? Se não, nos despedimos lá na saída. Desde já, as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia.